E aí galera, que é Gibi, tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi, o meu nome é João e o vídeo de hoje é pra gente conversar um pouquinho sobre o Novo Justiceiro. A mensal do Novo Justiceiro começou a ser publicada nos Estados Unidos. Joey Garrison, ex-agente da SHIELD, vive muito bem com sua família. Não trabalha ele mais para a SHIELD, procura ele ter uma vida pacata, tranquila, longe de todas as questões que envolviam a SHIELD e as missões que ele cumpria para a referida agência de espionagem, e que ele sabe que fez muitos inimigos. Para se manter longe dos inimigos e ficar no anonimato, vive ele num lugar que, hipoteticamente, isso torna-se possível. Ele é casado com Stephanie e eles têm 2 filhos, a Laura e o Danny. E acontece que um dado dia ele vai chegando em casa e a casa deles explode. E ali dentro de casa estão a esposa e os filhos. Todos morrem e diante dessa circunstância o Joey Garrison sabe que isso não foi à toa. Não foi um acidente, não aconteceu por acaso. Alguém descobriu onde ele morava, alguém que ele tinha como inimigo, alguém que de fato ele entende que de alguma maneira ele prejudicou por ser o sujeito um criminoso. E diante dessa circunstância de ter a sua família morta e saber que o que causou a morte de sua família foi justamente o fato dele ser outrora um agente da SHIELD, faz com que ele vá atrás de punir os culpados. Quer ele achar a pessoa que explodiu sua casa, mas não vai ficar satisfeito em achar a pessoa que explodiu a casa dele. Ele quer saber também quem é o mandante e por que essas coisas todas exatamente aconteceram, e ele vai punir, ele vai castigar todos aqueles que estiverem diante dele. Então ele vai entrar numa caminhada para prender, um determinado socoviano que é procurado pela Interpol e que, de fato, é o responsável pela explosão de sua casa. O nome desse sujeito é Sergei Fedorov. E o Sergei vai fazer de tudo para se manter longe do Joey Garrison por conta disso. Mas a caçada, ela é algo que o torna imparável. Não interessa quem estiver no caminho, não interessa quem tentar proteger o socoviano. Por quê? Porque quem estiver no caminho tentando proteger esse homem vai morrer, porque ninguém vai ficar no caminho da vingança do novo justiceiro. Mas ele não está sozinho. Para poder cumprir a sua missão, ele conta com um Triple A. Triple A é um jovem especialista em tecnologia e que vai trabalhar com toda a logística e também acessar os arquivos da SHIELD para que o novo justiceiro possa alcançar êxito na sua missão. Além disso, ele acabou conseguindo um bunker da SHIELD, porque ele também sabia, por óbvio, onde esses bunkers existiam, né? Ele acabou entrando num desses bunkers, tomando posse do mesmo e usando toda a tecnologia e armamento disponível ali. Diante dessas coisas todas, ele vai ter que trabalhar junto com o Triple A e usando de todas as informações possíveis para poder chegar até o socoviano. E a grande questão é que ele terá grandes desafios diante dele, inclusive o próprio Mr. Hyde. Esse é o plot e essa é uma versão resumida da primeira edição do Novo Justiceiro. Uma história que ela tem um ritmo assim de narrativa bem interessante, uma história que tem uma arte também interessante. Não é uma arte linda, maravilhosa, mas é uma arte bem aplicada, é uma arte que tem a sua competência. Quem é o roteirista é o David Pepose. A arte ficou por conta do Dave Watcher e as cores são do Dan Brown. E a história em si nos apresenta esse novo justiceiro. Esse justiceiro que quer encontrar o assassino de sua família, esse justiceiro que conta com armas de alta tecnologia, este justiceiro que também mata quem estiver no caminho. Não tem nada de questão, vou fazer o sujeito ali dormir. Não, você vai pra vala porque você está diante tá me atrapalhando a chegar nos meus objetivos, porque eu vou pegar as pessoas que fizeram isso com a minha família. E diante dessas circunstâncias todas, como eu disse, nós temos um bom começo dentro dessa narrativa. Mas o que acontece? A impressão que eu tive quando eu li a história em primeiro lugar é como se eu estivesse lendo o que aconteceria a ser.
Mas como assim? O que aconteceria se o Frank Castle não fosse o Justiceiro? Ou o que aconteceria se um agente da SHIELD fosse o Justiceiro? Porque soa mais ou menos assim, sabe? Meio que dentro de um Elseworld. E se você pensar como um Elseworld, ou seja, um universo paralelo, até se torna funcional a história. As outras coisas são as semelhanças, né? Ou seja, o Frank Castle se tornou o Justiceiro nos quadrinhos convencionais da Marvel porque sua família foi pega num tiroteio de gangues e acabou a esposa e os filhos morrendo, né? E ele acaba então indo atrás de punir os culpados e vai punir tudo quanto é culpado, inclusive os que não são culpados de ter matado sua família, mas são criminosos. Então a motivação do Frank vai ganhando força a partir disso. O Frank também tinha as suas bases de operação, e não só as suas bases de operação, durante um bom tempo nos quadrinhos ele contou com a ajuda do Microchip, e o Microchip era o cara que manjava das tecnologias e dava todo aquele apoio logístico, né, pro Frank Castle. E o Joey Garrison tem coisas parecidas, né? A família dele também é assassinada, ele tem o AAA, que é justamente a versão aí moderna pro Microchip. Tem toda a questão também do elemento ali da base de operação. Então tem coisas, ele mata os criminosos que tiver no caminho dele, porque ele quer chegar no seu objetivo. Então também existem semelhanças. A grande diferença, talvez existente entre os dois, ou talvez não, né? A grande diferença entre os dois é que o que motivou o Frank Castle a ser o Justiceiro, né, dentro dos quadrinhos convencionais da Marvel, foi justamente o fato de sua família ter sido pega acidentalmente, né, num tiroteio de gangues. Aqui não existe acidente, né? O Joey Garrison, a família dele foi assassinada, a casa explodiu porque alguém foi atrás de fato de puni-lo, de vingar-se por conta de alguma coisa que ele fez enquanto agente da SHIELD. Então a motivação é diferente, né? Porque o que ali pode ter sido um acidente, aqui não tem acidente. Aqui foi tudo planejado, houve toda uma questão premeditada para matar aquela família, né? Então essa é a grande diferença, porque faz com que, mesmo que a motivação seja pegar os bandidos, a razão de ser começa a ganhar outras formas. E isso também, de alguma maneira, apresenta, também dentro da impressão que eu tive na leitura, como se nós tivéssemos um conceito de o que aconteceria, né, se o Justiceiro tivesse sido criado hoje, como ele seria, né, como seriam as armas do Justiceiro, quais seriam as motivações do Justiceiro, como esse Justiceiro se portaria e coisas assim. Então, são elementos que fazem parte da narrativa. Joey Garrison ainda carrega consigo algumas questões que envolvem culpa, o peso disso tudo, né? Pô, a minha família morreu por causa das coisas que eu fazia, isso me pesa demais no coração, aquela questão da lembrança da família o tempo todo na cabeça e coisas assim. Mas enfim, somando tudo, pensando numa perspectiva de um novo Justiceiro e tentando se afastar o máximo possível do Frank Castle, a história não tem um começo ruim, tem uma proposta, um começo interessante e tem um ritmo narrativo bacana, tá? Mas as comparações, muitas vezes elas acabam sendo inevitáveis, então tem algumas coisas que são muito semelhantes, mas é como eu disse, a minha sensação foi como se eu estivesse vendo esses elementos, ou seja, o que aconteceria se um agente da SHIELD fosse o Justiceiro, como se fosse de fato uma versão paralela, né, um mundo paralelo, e não só isso, o que aconteceria se o Justiceiro fosse criado nos dias de hoje. A história, vão começar a chamar ele de Justiceiro, por quanto que o aparato que ele tem, né, na roupa dele vai assemelhar a caveira, né, que o Frank tinha no seu uniforme, tinha no peito, e essas coisas assim. Inclusive é feita alguma menção ao Frank Castle, algumas preocupações se de fato o Justiceiro estava por aí novamente, coisas assim. Então, para começo,
pode ser interessante. Vai dar certo? Não sei. Vamos ver o desenvolvimento das próximas histórias, como é que essa questão vai ficar, se depois que ele encontrar, por exemplo, o mandante do assassinato da família dele, a série termina, a série vai continuar, e se for continuar, qual que vai ser a real motivação para ele continuar caçando os bandidos, para ele continuar matando os bandidos. Então tem muita coisa a se perguntar para fazer isso funcionar. Além disso, né, o David Pepose, junto com o Dave Watcher, eles têm a dificuldade, né, ou a missão de fazer com que o Joey se torne um personagem que as pessoas passem a ter algum interesse por ele, né, para querer acompanhar o gibi. Então eu acho que essa primeira edição, obviamente, vai ser bem lida, mas a questão é se o personagem vai ter carisma o suficiente para as pessoas falarem assim, eu aceito essa nova versão do Justiceiro para continuar acompanhando, né? Então é algo a se considerar, né? E o desenhista, na verdade, ele se chama Dave Waschter, tá? Não Watcher, eu falei errado, tá? É Waschter, tá? Desculpa aí pela pronúncia. Mas, gente, é assim, se eu tivesse que dar nota para essa primeira edição, eu daria uma nota 8. Eu acho que é um bom começo, é uma perspectiva diferente, não está mal feito, tá? Mas tem todos os desafios aí, porque sempre vai ter a sombra do Frank, né, nessa situação toda. Bom, galera, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. E diz aí, você curte, você já viu, deu uma olhada na primeira edição do Novo Justiceiro? Quando chegar no Brasil, você vai ler, não vai ler? Enfim, vamos conversar um pouquinho, que conversar com vocês é sempre muito bom. Antes de terminar o vídeo, quero deixar na tela o nome dos apoiadores do canal. Valeu pela força e pelo apoio de todos vocês. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e dê aquela força para o canal chegar aos 20k de inscritos aqui no YouTube. Mas eu vou ficando por aqui. Logo eu volto com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.